I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe. E nesse calor de 40 graus e na onda de atualizações dos carros da garagem, chegou a vez do Tracker LT 1.0 Turbo 2020-2021. Uma curiosidade, essa unidade ficou entre as 1000 primeiras produzidas no seu lançamento. Então tem algumas coisinhas que está até mais completinha do que as atuais. Irei compartilhar com vocês no decorrer do vídeo. Se você está chegando agora, primeiramente seja muito bem-vindo. Eu estou com esse carro por volta aí de 2 aninhos, então será legal para compartilhar uma opinião mais madura, mais assertiva de proprietário, alguns pontos positivos, negativos e no decorrer aí do vídeo, lá pro finalzinho, as impressões a bordo, belezinha? Mais uma coisa, lojinha backtorace.com.br no ar, lá vocês encontrarão diversos itens, inclusive esse óculos, camisetas, chaveiros, quadros, tudo que vocês imaginarem para quem curte carro. Então, bora lá, sem mais enrolações. Eu particularmente curto bastante esse carro porque ele cumpre o seu papel da categoria, da faixa de preço e como eu sempre começo pontuando, design é algo subjetivo. Tem gente que curte, tem gente que não curte tanto assim. Eu, Felipe, acho o design bem legal, é um carro que tem umas linhas agressivas e ao mesmo tempo aquele tom de sobriedade. Essa geração eu acho que ficou muito mais bonita comparado com a geração anterior. Na real, que toda a comunicação dessa nova leva, eu acho que a GM acertou muito no quesito design. E uma curiosidade que eu acho que vale a pena ser salientada, na época que nós adquirimos esse carro, era aquela época que não se tinham tantas opções de carros com motorização downsize ainda. Esse é 1.0 turbo. Na época, o único concorrente que tinha motorização turbo até então era o T-Cross. Hoje já temos alguns concorrentes com motorização também downsize. Então temos basicamente o Renegade Turbo, o Nivus, o Pulse. Esses carros não existiam na época. O Renegade ainda era 1.8, então foi um lançamento que chamou bastante atenção por conta da atualização, galera. Aqui na frente do carro, na parte dianteira, podemos observar que essa grade inferior ela mais acentuada, mais pontuada, essa comunicação nova que trouxe nessa plataforma GEM, GEM, que vai uma outra curiosidade, muita gente não sabe, mas basicamente esse é um projeto chinês, não tem muito por onde fugir. A plataforma é modular, é uma plataforma boa, mas na minha opinião não é tão boa quanto a MQB, modular também do grupo Volkswagen. Aqui o conjunto óptico, nessa versão temos um projetor com lâmpadas halógenas. O farol não é um dos melhores, ele cumpre o seu papel, mas na minha opinião ele poderia ser um pouquinho melhor. Eu sinto um pouco de dificuldades em determinados tipos de uso. Por exemplo, uma viagem noturna ele não ilumina tão bem assim. Ele é um farol aqui ó, com uma outra parábola, luz de seta halógena, e aqui temos o DRL, a famosa luz de rodagem diurna. Tem esses vincos marcantes no capô. Ângulo de ataque 17 graus, não é um carro tão alto assim. E essa parte aqui, o defletor aerodinâmico, ele pega com uma certa facilidade em valetas, em algumas lombadas, dependendo da velocidade que você passar. Então é algo que tem que tomar um pouquinho de cuidado para você não perder essa peça. Aqui ao lado temos essas belíssimas rodas Aro 16, eu acho o design dela bem bacana, tem a diferença para a versão Premier. Essa daqui combina super bem com esse conjunto. Vem com pneus 215/60, que dá relativamente um ponto de conforto para o carro. Aqui temos o disco de freio dianteiro,
repetidor de seta fica posicionado aqui no paralamas do carro, tem todo esse acabamento plástico, essa fender que faz todo o acompanhamento até o final do carro, eu acho bem bacana, tem essa coluna blackout. Uma coisa que eu gosto bastante é que esse carro, essa versão já tem a chave presencial, essa possibilidade de, no momento de fazer a abertura, apertar, segurar e ela irá abrir os 4 vidros. Isso é bem legal. E da mesma forma, caso eu queira fechar os vidros, através do botãozinho na maçaneta, ele também faz o fechamento. Certo? Outro detalhe, tambor traseiro, não tem muito como fugir, alguns concorrentes já possuem disco na traseira, aí vem até um ponto. O freio cumpre o seu papel, entretanto ele não é um dos mais eficientes, e aqui fica até registrado um ponto a ser observado. Esse carro teve um desgaste prematuro das pastilhas. Atualmente ele está com 22.600 mais ou menos, e com cerca de 20 mil quilômetros rodados nós fizemos a substituição das pastilhas. Eu acho que, não sei se o composto não seja tão bom assim, eu achei um desgaste muito rápido, ainda mais observando que trata-se de um carro 1.0 turbo, ele não é tão pesado assim, por volta de 1.288 quilos, e é um carro automático, né? O câmbio automático ele faz muito bem o papel do freio motor, desaceleração, então, sendo bem sincero, eu achei um desgaste bem prematuro mesmo, galera. Um outro ponto super negativo desse carro, na minha opinião, é aqui. Tanque de combustível de apenas 44 litros. Isso eu acho muito ruim, porque eu curto bastante viajar de carro, fazer algumas viagens mais longas, e a autonomia que esse tanque pequeno proporciona não é tão legal assim. Acho que eles poderiam ter caprichado um pouquinho mais, observando a categoria do carro, o tamanho do carro, esse apelo um pouquinho mais familiar, e terem colocado um tanque aí um pouquinho maior, né, de 50, 55 litros, que com toda certeza faria toda a diferença nesse ponto. Vejam só, aqui temos o para-choque traseiro, isso daqui foi até uma curiosidade, uma discussão grande no lançamento, porque a galera brincou e comentou que muito provavelmente teríamos aí o mesmo problema e piadinha do Honda Fit batido. Por quê? Como a tampa ela é bem alinhada com o para-choque traseiro, qualquer colisão, basicamente, você terá aqui prejudicado, né? A tampa amassará junto com o para-choque. Então esse é um ponto que talvez na hora de fazer um reparo seja um pouco mais difícil, né? Mas é claro que ninguém compra o carro com o intuito de bater, né? De colidir. A gente foge disso, né? Mas é apenas uma curiosidade, uma discussão que tivemos na época. Aqui temos os sensores de ré traseiro, temos essa luz de neblina traseira, conjunto de lanterna, eu acho bem legal. Tem esse aero que dá um design bem bonito também, com esse aplique em black piano, tem um brake light aqui, rack de teto nesse aço escovado que dá um baita charme pro carro, a anteninha, e além de tudo isso, temos também a câmera de ré que possui linhas direcionais, que eu mostrarei em breve no multimídia para vocês. Aqui ó, tracker, turbo, eixo de torção, deixa eu mostrar agora o porta-malas para vocês, limpador traseiro, são 393 litros, tem um bom acabamento, todo forradinho, conforme vocês podem checar, aqui ó, tem o puxador para você fazer o fechamento, tem iluminação, vejam só, acabamento muito bom. Outro detalhe, aqui basicamente você pode deixar essa tampa em 2 andares. Aqui ela está mais recuada para nós conseguirmos um pouquinho mais de espaço livre, ou caso você queira, basicamente você pode deixar ela posicionada aqui. Além disso, tem um step do tipo temporário, com velocidade máxima de 80 km. Certo? Agora vamos para a parte traseira. Deixa o carro fechado. Aí. Acabamento
todo em plástico. Entretanto, eu acho o desenho dele bem bacana, tudo bem encaixadinho, sem rebarba, vidro elétrico traseiro, maçaneta no estilo aço escovado, caixa de alto-falantes, ela nessa posição um pouquinho mais alta dá um bom acústico aí, uma boa sonoridade, né? Aqui um porta-revistas / objetos, os bancos traseiros em tecido, na verdade todos os bancos, né? Em tecido. Eu particularmente curto bastante essa padronagem mais sóbria, 3 apoios de cabeças, sinto 3 pontos para todos os ocupantes. Eu acho os bancos do Tracker bem confortáveis, galera. Mais até do que o Onix, que é o irmãozinho dele, né? Principalmente os dianteiros, que já já eu mostrarei para vocês. Vejam só, temos uma luz de leitura traseira, alça de teto para todos os passageiros. Uma coisa que é bem legal, tem uma saidinha dupla de USB do modelo antigo ainda. Mas isso daqui para viajar com carona é muito útil, ainda mais nessa era que as baterias dos celulares não são tão duráveis assim, né? Então essa conexão aqui USB ajuda bastante. Temos um porta-revistas no banco do passageiro, aqui não tem. E agora vamos para o banco do motorista, né, meus amigos? O acabamento no mesmo padrão, tá? Entretanto, com uma diferença de textura do plástico aqui, ó. Ele chega a ser um pouquinho mais macio, ele não é aquele totalmente rígido. Aqui temos os controladores dos vidros elétricos, a trava de segurança, a regulagem do retrovisor de forma elétrica. Esse banco é um show à parte, ele é muito confortável mesmo, galera. É até mais do que o próprio irmão, como eu comentei, do Onix. E tem boas abas laterais, ele tem ajuste de altura, que é um outro triunfo aí nessa categoria, né? O pessoal curte bastante. Aqui temos a regulagem manual da coluna de direção. Essa interna eu curto bastante, eu acho bem bonita. Deixa eu afastar o banco para melhorar a visibilidade aqui. Meus amigos, hoje tá um calor que vocês não têm ideia. Volante 3 raios com esses detalhes em aço escovado, tem uma boa empunhadura, plástico injetado. MyLink, que foi uma grande revolução também, esse de 8 polegadas no modelo flutuante. Nós tivemos alguns ruídos, mas conseguimos fazer a correção. Aí vem um outro ponto. Não tem muito por onde fugir. Por mais que esse carro ele seja ainda novo, como o acabamento é totalmente plástico, galera, como vocês podem ver, aqui ele tem um sistema anti-vácuo também, então quando você faz a abertura da porta ele desce um pouquinho para você conseguir depois fechá-la de uma forma mais sutil. Então, como o acabamento é todo em plástico, sim, ele tem ruídos, bastante ruídos, mesmo com 22 mil quilômetros rodados e com um belo tratamento. Para quem acompanha o canal sabe que eu sou super chato com carro, eu tento desviar o máximo de buraco, eu cuido bastante de todos os carros que eu tenho. Então aqui temos o controle do piloto automático, aqui do multimídia, o MyLink, ele é super intuitivo, aqui o botão para ligar e desligar o carro, como vocês podem ver, painel de instrumentação, ele tem aqui do lado esquerdo conta-giros analógico, lado direito velocímetro analógico, e aqui ao centro ele tem um computador de bordo, um cluster monocromático bem completão. Basicamente através dessa roldana aqui, ó, como vocês podem ver, nós conseguimos fazer a alteração dos submenus. Então, por exemplo, aqui ó, temos a velocidade, o velocímetro digital, que é um ponto super positivo, ó, 22 mil quilômetros 627, odômetro parcial, autonomia, consumo instantâneo, e através desse botãozinho aqui nós conseguimos ir para os menus principais, que são 3. São 3, ó. Aqui eu fiz assim, pareceu 2, né? São 3, então aqui ó, vida útil do óleo, temperatura do líquido do radiador, e aqui o menu Eco. Deixa eu mostrar para vocês o índice Eco, modo de condução, bem completão, viu? Aqui temos o marcador de combustível, também digital.
multimídia de 8 polegadas, espelhamento Apple CarPlay, Android Auto, tem aquele esqueminha para você fazer o roteamento do Wi-Fi para todos os ocupantes do carro. Aqui deixa eu ligar para mostrar para vocês a câmera de ré. Vejam só, câmera de ré com as linhas direcionais, bem legal. Outra coisa, câmbio automático de 6 marchas, o famoso GF6, é compartilhado aí com Cruze, Spin, próprio Onix, e essa plataforma basicamente é Onix, Tracker e Montana. E o câmbio tem Spin, Cruze, Onix, Montana, quase todos os carros atuais aí da marca. E outra curiosidade, galerinha, tem essa opção aqui, ó, do modo Low, que muita gente acha que é o modo manual porque tem essa parte seletora aqui de marcha. Então, apertando para baixo, ó, L1, que sou eu, né? Aqui L2, apertei para cima, L3, L4, L6. Mas esse carro, infelizmente, não tem o câmbio no modo manual. Então, por exemplo, quando eu aperto aqui e deixo no L3, não significa necessariamente que ele está engrenado na terceira marcha, e sim que ele trabalhará nessa limitação de marcha. Então, ele trabalhará da primeira até a terceira, e quando chegar na terceira, caso você acelere bastante, ele não irá trocar de marcha. Ele vai realmente limitar, cortar o giro. E então, basicamente, isso é para usar e quando você deseja um pouquinho mais de força, numa estradinha de terra, numa subida ou numa descida de serra, que você queira aproveitar um pouquinho mais do freio motor. Muita gente não sabe como funciona e fala que é o manual, e isso pode até prejudicar se você ficar usando como se fosse o manual, dando aquelas aceleradas brutas. Fica a dica aí, pessoal. Aqui, ó, deixa eu ajustar o N, agora o P, freio de estacionamento manual, 2 porta-copos, temos esse console aqui, um porta-objetos, uma entrada USB que inclusive faz o espelhamento no multimídia, né? Temos uma tomadinha 12 volts, aqui o botão geral de trava e destrava, aqui temos a abertura da portinhola de combustível no modo manual. Eu acho que poderia ser uma abertura elétrica, acompanhando o conjunto aí das travas elétricas, seria bem útil mesmo, galera. Temos aqui a opção do acionamento do farol nessa haste aqui. E outra coisa que eu melhoraria nesse carro, o som dele é ok, mas eu acho que poderia ser um pouquinho melhor. Então seria um possível upgrade que eu faria caso eu quisesse mexer nesse carro. Trocar esses alto-falantes, talvez colocar um subzinho slim, seria muito bem-vindo. Aqui temos a luz de leitura central com sistema OnStar, claro, caso você queira fazer a contratação. Espelhinho central simples, espelhinho aqui no quebra-sol esquerdo, também no quebra-sol direito. Eu acho super bonito o desenho desse painel, que ele tem essa textura diferenciada, um pouquinho mais macia, mas nada que chega a ser aquele toque macio de um Corolla, por exemplo. Aqui temos o botão geral da trava e destrava, temos aqui o botão para desligar ou ativar o controle de tração. Então, ó, controle de tração desligado, ligado. E outra curiosidade, você pode apertar, segurar por alguns segundos e ele também desligará o controle de estabilidade, certo? Então isso é bem legal. E aqui o sistema Start-Stop. Eu particularmente, a primeira coisa que eu faço quando eu entro no carro é desativar esse sistema, galera. Aqui o porta-luvas, temos também um pequeno porta-objetos aqui no console central. E aqui é um material um pouquinho mais rígido, então durante horas de uma viagem acaba incomodando um pouco o cotovelo. Acho que poderia ter um acabamento mais de tecido ou de couro. E outra coisa, poderia ter uma regulagem assim como o Renegade tem, porque dependendo da estatura da pessoa, ela fica aqui, ó, não consegue se aproveitar muito bem. Bem, galera, eu tive que fazer um rápido pit stop porque o iPhone superaqueceu e simplesmente parou de gravar. Mas de volta diretamente aqui do coração, o cofre da fera, podemos observar que aqui temos uma alcinha, manta acústica que ajuda a filtrar super bem o ruído do motor 3 cilindros. Aquilo, na minha opinião, esse motor 1.0 3 cilindros da Chevrolet, ele é menos ruidoso
e mais elástico quando comparado com 1.0 Volkswagen. Pelo menos isso é a minha opinião e a minha experiência. Mas uma coisa que nós devemos observar é o seguinte: esse motor 1.0 ele se sai melhor no Onix, por exemplo, que tem alguns quilinhos a menos, é um carrinho menor. Muita gente acha que um carro desse será super econômico só por possuir 1.0 turbo, mas não é tão bem assim. Isso eu falarei já a bordo, antes que o iPhone pare de gravar novamente. Então, são 116 cavalos em ambos os combustíveis, gasolina e etanol. A diferença ficará por conta do torque. No etanol, 16,8 e na gasolina 16,3. O motorzinho desse carro é bem pequenininho, como vocês podem ver aqui, a captação de ar diretamente do para-choque, da área frontal do carro, filtro de ar, a bateria Cedelco, ali o reservatório do fluido de freio, o reservatório de expansão, um coletor de admissão em plástico, coletor de escape ali com pequeníssima turbina com esse defletor de calor, bobinas individuais, aqui faz menção ao tipo de óleo que deve ser utilizado, certo? Bem, pessoal, agora a bordo, bora dar um rápido rolê para eu compartilhar um pouquinho das minhas impressões e um pouquinho da minha experiência. Aqui vou colocar no D, ar-condicionado já no jeito, que gela super bem, é um ponto super positivo desse carro. Você consegue fazer um bom direcionamento aqui. Meus amigos, hoje está um calor imenso. Inclusive, esse é um dos finais de semana que emitiram diversos alertas justamente para não ficar de bobeira no sol, se hidratar bastante e passar protetor solar, porque realmente está castigando. E como vocês podem tentar observar, ouvir, o carro ele é bem silencioso. Esse aspecto se mantém tanto no uso urbano quanto no rodoviário, porque ele tem um bom escalonamento de marchas, uma boa relação de marchas. Então é um carro que na estrada, em 100 km por hora, 120 km por hora, ele se mantém bem silencioso, porque a rotação fica relativamente baixa. Então esse é um ponto bem legal. Já vou aproveitar para falar de consumo. Deixa eu ligar o farolzinho aqui, ele ilumina o painel. Na minha mão, esse carro, no nosso uso, por exemplo, eu deixei o odômetro parcial 1 aqui, checado com 473 km/9. Nesse uso com ar-condicionado no dia a dia, trecho curtíssimo, o que influencia muito no consumo, tá marcando 5,4. Aí é aquilo, pessoal, muita gente, isso no etanol, tá? Muita gente conseguirá fazer números melhores e outras pessoas números inferiores ou idênticos, mas de modo geral esse carro dentro da cidade, em um uso um pouquinho mais longo aí de 10 km a ida, mais 10 voltas, totalizando de 20 a 30 km, ele faz no etanol uma média de 6,5 a 7,5, não foge muito disso. Na gasolina dentro da cidade por volta de 8 a 9, na estrada no etanol 9,5 a 10,5, na gasolina 11,5 a 12. Isso que eu falei, tudo dependerá da quantidade de pessoas a bordo, o modo de condução. Ó, um full pedal para vocês observarem o desempenho. Ele tem uma boa puxada porque a turbininha ela é pequena, então o torque vem em muito baixíssima rotação. 2,5, o torque está no pico ali, o carro está caminhando, empurrando super bem, pessoal. Então esse é o grande trunfo desse carro, na minha opinião. Essa turbininha dá o ar da graça, um bom desempenho. Por exemplo, comparado com um carro anterior a esse que nós tivemos na garagem, que foi um Creta 1.6, o carro caminha muito mais, é bem mais gostoso, elástico de condução, torcudinho, e ele chega a ser mais econômico, pelo menos com a experiência que nós tivemos, tá? Esse multimídia flutuante dá uma baita visibilidade, então ele é um pouquinho mais curvado aqui pro lado do motorista. Isso para realizar uma viagem com o Wazezão aberto aqui é fantástico. Aqui também a opção do Spotify, ó, seta com sistema um toque. O comportamento dinâmico do carro me agrada bastante. Ele é um carro um pouquinho mais altinho, mas vejam só,
ele tem uma suspensão mais voltada para uma tocadinha rígida, né? Para quem queira abusar um pouquinho mais, galera. Isso é bem legal, não é aquele carro molengão. Mas isso daí vale até um ponto de destaque, que esses carros melhoraram muitíssimo comparado, por exemplo, com os carrinhos mais antigos aí, sei lá, um Meriva da vida, que era aquele carro que era muito molengão, que não fazia curva muito bem. Isso daqui mudou muito, galera. Não só o Tracker tem esse ponto positivo, mas como o T-Cross, o Renegade, são carros que melhoraram bastante. Agora, um que não consegue acompanhar tanto o comportamento dinâmico desse carro, na minha opinião, é o Duster. Ele é aquele carro que na rodovia ele já espalha um pouquinho mais à frente. Esse daqui você tem o ponto do conforto, não chega a ser tão confortável, por exemplo, na minha opinião, claro, quanto ao Duster, mas o comportamento dinâmico dele é mais afiadinho. Mas isso não significa que ele não seja confortável, tá? Aliás, é um carro novo, não tem muito que firular, né? Um carro novo, automático, anda bem. Aquilo do consumo que eu comentei. Esse motorzinho, ele tende a ser mais econômico, por exemplo, no Onix, que é um carro mais leve, não tem muito por onde fugir, certo? Outra curiosidade aqui que eu vou demonstrar na prática, o modo low, ó, por exemplo, vou travar aqui de segunda, ele tá trabalhando entre a primeira e a segunda, ó. Segundinha, cortou, não vai passar. Vou jogar a terceira, como ele tá em rotação alta, ele vai engatar a terceira engrenagem, porque eu tô já quase na headline aqui, né? Mas, por exemplo, o carro vai desacelerar agora, ele vem segundinha, primeirinha, não significa que está de terceira marcha só porque está aparecendo aqui no painel, certo? E é isso, pessoal, tem direção elétrica progressiva. Dentro da cidade, para fazer manobra, ela é levíssima. Na rodovia ela fica um pouquinho mais pesadinha. O carro é bom, não tem do que reclamar. É claro que, por exemplo, o ponto do desgaste prematuro das pastilhas foi uma observação, mas nada que desabone a aquisição do carro. Uma outra coisa, a quantidade de recalls que nós fizemos por ser um carro de lançamento, né? Se eu não me engano foram 3 na conta. E teve um aqui do cinto de segurança que tinha risco de faísca, já teve da direção também, mais algum outro que eu não lembro agora de cabeça. A posição de direção muito boa, ergonomia muito boa, tudo aqui à sua disposição, os botões, os controles do multimídia, visibilidade, os retrovisores têm um espelho muito bom que você consegue ver o carro aqui, todos os pontos cegos. A distância aqui do capô dá pra ver a frente numa boa. O carrinho é espertinho, pessoal, vejam. É claro que não tem como exigir um comportamento esportivo, por exemplo, comparar com um T-Cross 1.4, longe disso. E aquilo, na minha opinião, até esse daqui 1.2, que antigamente tinha no LTZ e na versão Premier, não dá tanta diferença, até porque o gap de potência, a diferença de potência é pouquíssima. Diferente, por exemplo, se nós compararmos com 1.4 Volkswagen, que aí sim é uma diferença maior de torque, uma diferença maior de potência. Eu acho que no geral é isso. 4 pessoas viajam numa boa. Aqui os bancos dianteiros são mais confortáveis, claro, que os bancos traseiros. Isso daqui poderia melhorar um pouquinho, esse apoio, uma almofadinha e um trilho para regulagem, mas no geral o carro atende super bem. Categoria do carro é isso mesmo, não tem muito mais o que exigir. Então, ponto positivo, o sistema de entretenimento, multimídia super intuitivo, ar-condicionado gela super bem, ergonomia, posição de direção, o câmbio se comunica muito bem com o motor, o carro é equilibrado, o freio é ok, não é um dos melhores, mas cumpre o seu papel. E é isso, pessoal. O computador de bordo é bem completinho, ó, por exemplo, tá marcando 6.2 no que eu zerei hoje, dei uma voltinha em 11 km. Consumo, pelo menos comigo, eu não consigo fazer muito mais do que isso, a não ser que você seja aquela pessoa que, cara, faz questão de andar a 30 km por hora e, por exemplo, vem aqui no menu, ó, no menu Eco, ó,
passei por um buraquinho ali, vocês viram que ele filtrou de forma ok. E virem aqui, ó, no índice eco, que basicamente você tenta conduzir o carro dentro desse índice demarcado aqui, o índice eco. Mas comprar um carro para fazer isso é dificílimo, né, galera? Ainda mais na correria do dia a dia. E sendo bem sincero, eu já tentei fazer para gravar alguns vídeos aí e não mudou muita coisa. Inclusive, para quem tiver curiosidade, tem vídeo de viagem com esse carro, inclusive mostrando todas as médias aferidas na bomba de combustível. Saímos aqui do ABC Paulista e fomos até Blumenau, Pomerode, isso tudo em um final de semana. Tem até um rolê Adrianópolis também, no Paraná, tudo com aferição, bonitinho. Tem vídeo acelerando, mostrando ele realmente em curva, tem consumo dentro da cidade, tem destrinchando todas as configurações, ajustes do multimídia, do computador de bordo. É só vocês pesquisarem aí no canal que vocês verão aqui uma rua bem acidentada com asfalto lunar aqui do ABC Paulista, e o carro vai, ó. Tem um griladinho ou outro de acabamento, mas é normal, né? Não tem muito o que exigir também nessa categoria com esses acabamentos plásticos. Tem as revisões também, todos os preços aí que eu gastei, primeira, segunda, terceira revisão, todas foram feitas por conta de tempo e não de quilometragem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, @Lipex, no lugar do i é o número 1, lojinha backtóracing.com.br. Lá vocês encontrarão camisetas, bonés, chaveiros, quadros, tudo para quem curte automobilismo, é um auto entusiasta. Novo canal, Carros Palinho também, onde eu estou separando todas as avaliações do canal. Se não é inscrito, mais uma vez considere se inscrever. Tem o meu Instagram, @Lipex, lá eu posto as fotos dessas viagens, inclusive tem a fotografia aí dessa viagem que eu fiz até Blumenau, todas as viagens que foram super legais, eu deixei tudo documentado para esse ladinho aí de quem curte viajar de carro, curte visitar alguns pontos turísticos, que é uma paixão que eu tenho. Viajar de carro, dirigir na rodovia é algo que eu curto muito. E se restou alguma coisa, caso eu tenha me esquecido, fiquem à vontade para perguntarem no campo dos comentários. E se vocês quiserem complementar algo também, algumas experiências que vocês possuam, também comentem aí. Certo? Então, até o próximo vídeo. Um forte abraço, valeu e falou.